Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou gravando a aula para que vocês possam assistir por duas razões. Primeiro, porque a temperatura realmente caiu muito e vai ficar difícil estarmos em frente ao computador à noite quando estiver muito gelado. Por essa razão, eu estou gravando a aula para que vocês possam assistir bem quentinhos, enrolados nas suas cobertas. Eu vi que alguns de vocês postaram lá no nosso WhatsApp dizendo que estão com dificuldades com o SIGA-A. E eu quero dizer a vocês que o SIGA-A é o nosso canal de comunicação na universidade. Então, todos os professores usam o SIGA-A. Nós usamos o SIGA-A para postar fórum, para postar trabalhos, para postar atividades, para dar notícias. Tudo funciona pelo SIGA-A, porque é o nosso canal de comunicação institucional. O WhatsApp a gente cria, né, por turmas, para facilitar a comunicação, mas não é um instrumento legal, não é um instrumento oficial da instituição. O instrumento institucional é o SIGA-A. Então, eu já acabei mandando no privado atividades que já foram postadas e estão no SIGA-A, né? E aí eu vou agora dar uma orientação. Eu vou entrar no SIGA-A e vou mostrar como o SIGA-A funciona, de tal maneira que vocês não vão mais ter dificuldades, né? Eu espero. Então, a ideia é que nós entremos juntos e que eu possa mostrar como que funciona, para que vocês, então, a partir de agora, né, não tenham mais dificuldades. Alguns têm postado certinho, mas outros não. E eu estou sentindo falta da participação de vocês lá no nosso fórum, que é importante. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Já deixei aqui na tela, né, para facilitar. E nós temos aqui na tela, então, a página, né? A página que é do SIGA-A. Bom, então, o que aparece aqui nessa página, né? Nessa página, nós estamos vendo ali nós estamos vendo aqui a minha turma, né? Português adicional, intermediário 1. Eu vou clicar aqui e vai abrir. Vocês têm todos os comandos desse SIGA-A na margem esquerda, ó. Tudo está aqui na margem esquerda. Então, tópicos de aula, por exemplo, a gente quer saber o que vai trabalhar na aula. É aqui. E aí vai abrir. Hoje é dia 29. 29. Então, o que é que nós vemos aí? Vamos ver aqui, dia 29. Ó, de 24 a 24/7. Então, esse já foi. Agora aqui, 5/8. Não, é aqui, 23/7 a 5/8. Então, dentro deste período, nós estamos trabalhando com artigos científicos. E a gente começou o resumo, lembram? A gente trabalhou resumo, já tem uma aula gravada, eu também fiz uma revisão. E hoje a gente vai continuar a trabalhar com os artigos científicos, que está dentro dessa data, ó, 23 a 5. Então, nesse período, o trabalho é artigo científico. Agora a gente volta lá, turma. Abriu de novo, vocês estão acompanhando, né? Aí eu quero ver fórum. Que fórum que eu tenho, né? Então, eu vou aqui. E ele vai abrir o fórum. Pronto. Estão todos os fóruns que eu cadastrei, estão aí.
Então, vamos ver como é que funciona isso. Aqui foi o primeiro, né? Apresentação, aula síncrona, vocês devem assistir o filme postado Central do Brasil. Então, o filme foi postado, que é em materiais que a gente posta, e aqui tem um tópico. A gente clica no tópico para ver o que diz. E aqui está o roteiro, que era o roteiro que vocês deveriam fazer depois de ver o filme. Então, o roteiro era para ler antes de ver o filme, para então ver o filme, anotar questões e aí sim responder essas questões aqui. Então, a pergunta 1. Onde se encontra o Central do Brasil? Vocês têm que dizer em que lugar é. Comente sobre o valor social da escrita após assistir o filme. O filme trata muito sobre a questão da escrita. E a escrita no filme tem um papel social, que é um valor social. E também vocês deveriam comentar. Além do poder, a 3, né? Além do poder social, a escrita se reveste de poder. Comente como este poder da escrita aparece em várias situações do filme. Aí é olhar o filme e buscar lá as situações. Discorra, que é a mesma coisa que descreva, né? Sobre os impactos do analfabetismo a partir da personagem do filme. Então, a personagem, uma das personagens, ela é analfabeta. E então, a ideia seria que vocês comentassem como isso interfere na vida dela, como isso tem um impacto, né, uma interferência na vida dela. Depois falo do sertanejo, né, que tem vários elementos que diferem do homem da cidade grande. Então, seria estabelecer um contraponto. Como é esse homem que é o sertanejo, como é esse homem que é o da cidade grande. E depois comente como vai se construindo a personagem principal desse filme. Então, como é que vai se construindo, como é que vai se constituindo? Na verdade, são duas personagens principais, né? A Dora e o menino, o Josué. Então, dá para falar dos dois. E as respostas devem ser postadas no fórum. Aí, somente a Vara que me postou a resposta, ninguém mais postou. Então, como é que posta a resposta? Vocês vão fazer isso aqui que está como as perguntas, ó. Vocês vão fazer no Word. Aí fecha isso aqui, vai lá no Word e escreve as respostas de tudo. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão aqui, ó, cadastrar tópico. Ó. E aí vocês vão escrever aqui, resposta das questões propostas. Respostas das questões propostas. E aí vai escrever aqui, seguem as respostas do roteiro do filme A Central do Brasil. E aí vocês vão aqui escolher arquivo e vocês vão ver o arquivo que vocês escreveram a resposta. Daí vocês vão clicar no arquivo, clicar em abrir e a resposta vai ser encaminhada. Aí vocês põem aqui, ó, enviar o fórum, enviar para o fórum. Assim que se responde. Então, depois eu vou postar um para vocês verem. Aqui é um modelo para vocês verem como é que funciona. É assim que se põe a resposta. Agora vamos ver outro fórum. Ó, o outro fórum era esse aqui. Vamos ver. Tá, aqui, sempre que vocês olharem o fórum, vocês, quando abrirem, vai ter essa lupa. Tem que clicar na lupa, porque a lupa é o que é para fazer. Ela vai abrir, tá aqui, ó. Tá abrindo. Então, o que era para fazer? Ler esse texto, tá orientado lá no fórum, ler o texto e fazer as atividades que estão aí, ó. São todas essas atividades. Então, assim,
Quando tem o fórum, você sempre tem que olhar naquela lupa. A lupa que vai dizer o que tem que fazer. Ali está a orientação da atividade. Qual é a atividade que está sendo esperada? Agora fugiu. Tá? Voltando. Fórum. Nós temos aqui esse fórum, conhecendo os gêneros textuais. Ó, esse fórum aqui já melhorou um pouquinho, se bem que somente 3 pessoas participaram. A Sophie, Jocelyn, que postou, e a Emilene. Só 3. A turma tem 10. Então, assim, se vocês continuarem não postando respostas, vai ficar difícil, gente. Vai ficar muito difícil. Eu preciso que vocês olhem, leiam, está bem orientado. Olha o que diz lá em cima, o fórum. Conhecendo gêneros textuais, resumo, aula síncrona. Então, neste fórum trabalharemos os gêneros textuais, começando pelo resumo. Na aula eu expliquei para vocês, são vários gêneros, tem o resumo, que é importante, tem o artigo, tem a resenha. E agora, quando a gente clica aqui, baixou ali, e baixou o PowerPoint da aula. Então, aqui, esse PowerPoint, ele tem tudo que foi falado na aula. Como é esse resumo, qual é a importância, né? Tá tudo aqui, ó. O que estava na aula tá aqui. Ó. Todo o material tá aí. Então, assim, precisa entrar sempre nessa lupa. Na lupa está a orientação. Voltando. Aqui nós vamos ter... E fórum tem data, gente. Eu não sei como é que vocês se perderam, porque todos eles têm data, ó, 24/8, 8/7, 14/8. Tá, todo ele está orientado, tem data e tem explicação. O que é para fazer? Vocês precisam ter paciência de mexer nisso aqui, porque senão fica difícil, né? Olha aqui, o 23/7, que está pegando esse período que nós estamos trabalhando, né? Esse período a gente está trabalhando com as frases complexas. E junto com as frases complexas, os artigos acadêmicos, porque os artigos acadêmicos se constituem por frases complexas, por isso eles estão andando juntos. Então, vamos abrir aqui. E vamos lá na lupa. Ó, trabalhamos hoje as frases complexas, isso aqui a gente viu na sala. Vimos no texto como isso acontece na escrita acadêmica. Façam as atividades para falarmos desta na próxima aula, na próxima semana, que seria hoje, né? Então, tá aqui, ó. Achou frases complexas. Tá aí. Esse era o exercício que estava lá para vocês fazerem. Então, vamos fazer uma revisão. O que diz aqui? Frases complexas. Os períodos compostos em português são formados por orações unidas por conectivos. Cada um deles expressa uma relação específica entre as duas orações. Então, o período composto, ele se constitui sempre de 2 orações ou mais. Pode ter 2, pode ter 3, enfim. Mas, por isso, se chama composto. Não é uma oração simples, sozinha, isolada. Tem mais. Tá? Então, são 2 ou 3 ou mais, né? Ali está dizendo que cada uma dessas orações é unida, é ligada, né, por um conectivo. Esse conectivo é o que nós chamamos de elemento de ligação entre uma frase e a outra do mesmo período composto. Nós também chamamos de conjunções esses conectivos. Então, tanto vocês podem ver dizendo conectivos, como vocês podem ver como conjunções. E ali tem um exemplo, né? Nessa sessão veremos como são usados alguns deles. Então, eles podem dar a ideia, né? Esses conectivos, eles podem dar a ideia de adição, acréscimo, soma, né?
E os principais são os que estão aí. E também, nem, não somente, como também, não só, mas também. Então, ali vocês têm exemplos logo abaixo. Correu demais e caiu. Então, assim, além de correr, que é um ato, né, de correr, ele sofreu a queda, né, e caiu. Então, ali tem o e, que é um conectivo. A primeira oração correu demais, é uma oração. Segunda oração, caiu. Então, nós temos aí um período composto por duas orações. A oração 1, que é a principal, correu demais, e a segunda, que é complementar, que é o caiu. Márcia é alegre e bastante extrovertida. Márcia é alegre, oração principal. Bastante extrovertida, segunda oração. Para não deixá-las soltas, porque tem uma relação aí, né? O E faz a ligação. Márcia é alegre e bastante extrovertida. Normalmente, ou talvez na maior parte das vezes, as pessoas alegres são extrovertidas, elas conversam, elas puxam assunto, fazem amizade, né? Então, o E está somando essa ideia de alegria a ser extrovertida. Não vieram à prova, nem telefonaram avisando. Duas orações novamente. Não vieram à festa, desculpe, primeira oração, e nem telefonaram avisando, segunda oração. Duas orações ligadas pelo NEM, que é o conectivo. Portanto, é um período composto por duas orações. Não só leu o livro, como é capaz de descrever as personagens com detalhes. Não só leu o livro, primeira oração. Capaz de descrever os personagens em detalhes, segunda oração. Então, sempre que nós tivermos que ligar duas orações, nós precisamos saber qual é a ideia que eu quero expressar com esse elemento de ligação. Se é somente uma soma, se é uma adição, se é uma contraposição, né? Também pode ser isso. E aí, a gente vai ter aqui as ideias de contraste, né? De oposição, cujas principais conjunções são mas, contudo, entretanto, porém. Então, essas conjunções, quando nós usamos, a ideia que elas vão passar é de oposição, é de contraste, de oposição àquilo que eu vinha dizendo, né? O primeiro grupo é formado pelos articuladores, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, todos esses vão ter essa ideia, né? Aí nós temos as outras, que se seguem aqui, entretanto, no entanto, mas normalmente esses conectivos, ou essas conjunções, eles vão aparecer para dar a ideia de contrário, né? De contrário. E aqui nós temos alguns exercícios que era para vocês fazerem, mas não era para postar, era para que nós falássemos em sala, né? Mas como eu estou gravando a aula, eu vou ler e vocês depois vão ver se vocês acertaram, né? Una as frases abaixo em uma só, de 3 maneiras diferentes, mantendo sempre uma relação de oposição entre elas. Una, ligue, são orações separadas, nós vamos ligar, mas nós vamos ligar e vamos estabelecer uma relação de oposição entre o que está dito e o que vem depois. Então, por exemplo, ele era vaidoso, tinha talento. Ele era vaidoso, contudo, tinha talento. Ele era vaidoso, mas tinha talento. Ele era vaidoso, entretanto, tinha talento. Então, o que eu fiz? Eu tirei aquele ponto, entrei com um conectivo, né, uma conjunção, e ela fez a junção, ela uniu as orações. Tá? Vamos escrever? Porque aí vocês podem conferir, né? Então, ele era vaidoso, contudo,
tinha talento. O que aconteceu aí? Eu tirei o ponto, inseri um conectivo e a oração continuou, né? Ali está dizendo que eu devo fazer 3. Então, vamos lá. Ele era vaidoso. Entretanto, tinha talento. Então, usei um contudo, um entretanto, que a ideia vai ser a mesma, né? Agora, vamos ver como ficará uma terceira. Ele era vaidoso, mas tinha talento. Então, essas são as conjunções e são o que nós chamamos de conectivos que estabelecem a ligação, transformando em período composto. Nós tínhamos ali período simples, porque nós tínhamos orações separadas. Uma oração não tinha relação com a outra. Agora nós estabelecemos a relação entre uma e outra através do conectivo. Então, por isso, nós usamos os conectivos para estabelecer essas relações, não só para transformar orações em períodos compostos, mas períodos compostos que têm relação entre a oração A e a oração B. Vamos ver agora outro exemplo. Aqui diz assim: vestir um casaco, continuei a sentir frio. Então, vamos lá. Pode ser vestir um casaco, porém, continuei a sentir frio. Veja, o que o porém faz aqui? Qual é o sentido de porém nessa oração? São 2 orações diferentes. São 2 orações isoladas, únicas. Eu juntei e transformei essas orações em um período composto por 2 orações. Para isso, eu usei o porém. Porque se eu vestir um casaco pelo fato de sentir frio, em tese, eu deveria não sentir mais frio. Agora, o porém é uma ideia contrária, quer dizer, bom, se vestir o casaco era para ter esquentado, mas isso não aconteceu. Então, a ideia é contrária, porém, tá? A ideia é essa. Vamos ver como mais eu posso pôr de outra maneira. Vestir o casaco. Agora vamos ver ali em cima, todas elas, olhem juntos lá, ó. Lá nós temos, entretanto, posto que, apesar de, a despeito de, não obstante, quais outras que nós temos aí? Principalmente essas, né? Então, vamos ver o que cabe aqui. Vestir o casaco, entretanto, continuei com sentir frio. Ó, a ideia também é essa de oposição. Vamos ver mais uma. Vestir o casaco. Vamos ver se lá nós temos um. Vamos voltar ali em cima. Muito embora, serve aqui. Muito embora, continuei a sentir frio. Normal em cima ficou errado, ó. Aqui. Continuei. Pronto. Então, vejam, eu estou pondo e mostrando para vocês qual é o valor dessa preposição, né? Dessa conjunção. Essa ideia de o contrário, né? Comecei a escrever o trabalho nesta semana. Estou quase acabando o trabalho. 2 orações. Aqui eu não tenho período composto, porque são 2 orações independentes. A ideia, como diz o comando do exercício, diz que é para unir, transformar em um período composto. Então, nós vamos agora tirar o ponto, vamos usar uma conjunção e vamos transformar no período composto
por 2 orações. Então, vamos lá. Comecei a escrever o trabalho. Comecei a escrever o trabalho nesta semana. Todavia, estou quase acabando o trabalho. Aqui não pede para a gente fazer substituições, mas poderia, não precisaria ter trabalho 2 vezes, né? Poderia escrever, comecei a escrever o trabalho nesta semana, todavia, estou quase acabando o mesmo. Se eu disser o mesmo é o trabalho. Então, a relação de semântica das palavras, né? É para tornar o texto não repetitivo, como eu falava para vocês. Então, aqui nós poderíamos tirar o trabalho e trocar por o mesmo. Ficaria mais interessante a minha frase, mais elegante, inclusive. Comecei a escrever o trabalho nesta semana. Agora, vamos lá. Eu já usei entretanto, pode ser um entretanto. Entretanto, estou quase acabando o trabalho. A mesma coisa, eu poderia tirar o trabalho e dizer, entretanto, estou quase acabando o mesmo. Ficaria adequado, né? Mais uma. Comecei a escrever o trabalho nesta semana. Vamos ver qual que, todavia, vamos ver lá quais são que nós temos ali em cima. Ó. Nós temos posto que, embora, muito embora, ainda que, conquanto. Conquanto aqui. Conquanto estou quase acabando o trabalho. Então, o que a gente fez aqui? Em todas as situações, nós usamos uma conjunção, e essa conjunção transformou as orações isoladas em um período composto por 2 orações. Agora nós temos a ideia de alternância ou de exclusão, né? Aí nós vamos usar conjunções como ou, né? Mais genérica, e tem ali um exemplo, ou o professor elabora o exercício ou desiste de aplicar a prova. O quer, mais sofisticado. Então, usada em contextos formais. Requer verbos no subjuntivo. Quer eu estude, quer não, vou me dar mal na prova. Quer eu estude, aqui está no subjuntivo, que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Esse é o presente do subjuntivo. Então, essa exige que o verbo fique nesse tempo verbal, né? Ora. Expressa alternância de tempo. Ora faz frio, ora chove. Ninguém aguenta nessa cidade. Então, agora aqui nós temos exercícios. Empregue os conectivos indicativos de alternância para unir as frases abaixo. Então, alternância são aqueles que expressam ou um ou outro, né? Quer, ou, por aí vai. Então, nós poderíamos pôr ou compro um carro, vírgula, ou viajo para a Europa. Então, o que nós fizemos ali? Nós trabalhamos a questão da alternância que está pedindo o exercício, né? Pré-conectivos que indiquem alternância. Então, ou. A próxima. Você escolhe. Vive sem dinheiro, trabalha a vida toda. Então, vamos lá. Você escolhe. Ou vive sem dinheiro, ou trabalha
a vida toda. A alternância. Seguindo. Vocês fazem regime, vocês fazem atividade física, vocês não emagrecem. Vocês fazem regime. E aí vamos, não é mais o ou, né? Vamos ver como é que fica aqui, por quê? Vamos lá. Vocês fazem regime. Ponto. Quer vocês façam, aí tem que mudar o verbo, né? Façam atividade física. Quer vocês não. Vocês não emagrecem. O quer vai no lugar só. Então, ainda podemos fazer assim, tem outra opção. Quer vocês façam regime, quer vocês façam atividade física, vocês não emagrecem, tá? Então, a alternância do quer, ele pode aparecer aqui no começo. Quer vocês façam regime, quer vocês façam atividade física, vocês não emagrecem. Por que não cabe o ou aqui? Ou vocês fazem regime, ou fazem atividade física, vocês não emagrecem. Porque o ou é uma alternância também. Mas é como se excluísse uma coisa ou outra. O quer, não. Por isso aqui cabe o quer e não o ou. Saio de casa a pé, saio de casa de carro, saio de casa de ônibus. Ou saio de casa a pé, ou saio de carro, ou saio de casa de carro. Ou saio de casa de ônibus. Aqui tudo é ou. Saio de casa a pé, saio de casa de carro, saio de casa de ônibus. Porque a ideia é eu sair de casa de qualquer maneira, né? Então, é ou. Ou de uma forma, ou de outra, eu vou sair de casa. Então, ou saio de casa a pé, ou saio de casa de carro. E ainda, ou saio de casa de ônibus. Então, a ideia é sair de casa, não importa como. Tá? A ideia é de explicação. Os principais elementos indicativos dessa relação são porque, pois, como, por isso que, já que, visto que, uma vez que, por causa de, em vista de, em virtude de, devido a, em consequência de, por motivo de, por trás de. Então, aqui são elementos que vão dar uma explicação, vão dar um motivo, uma justificativa. Tomemos como ponto de partida o seguinte exemplo: não comprei o relógio porque não tinha dinheiro. Novamente, é bom ficar atento para a forma do verbo. Em alguns casos, usamos da mesma forma, finita. Em outros, vai para infinitivo. Isso é importante quando se quer variar a articulação usada. Observe o exemplo. Não fui à festa porque estava com visitas. Não fui à festa por conta de estar com visitas. A conjunção como, que está posta ali, também pode ser utilizada para indicar causa. E aí tem um exemplo. Como estava com visitas, não fui à festa. Então, como entra como uma explicação, né? E aí completa as frases indicando uma explicação ou causa do que foi apresentado. Perdeu uma fortuna no jogo.
Como ficaria aqui? Perder uma fortuna no jogo. Aí é causa, né? O que vai pôr depois? Aqui, de novo, nós vamos transformar em um composto, né? Então, perdeu uma fortuna no jogo. Porque estava desatento. A causa, né? A razão por quê? Perdeu por quê? Estava desatento. Então, foi um porquê ali. Trabalhamos rapidamente. Contudo, atrasamos a entrega do trabalho. Contudo, tudo atrasamos. Eu fiquei gripada. Portanto, estive em repouso. Estive em repouso. Então, portanto, estive em repouso. Ele não pôde vir à aula ontem, porque teve um grande contratempo. Teve um grande contratempo. Por quê? Justificativa. Tá? Então, veja o que pede lá em cima, que nós usemos. É algo que funcione como justificativa, como os exemplos dados, né? Então, por isso, dessa maneira. E aqui tem um trava-línguas, ó. Isso é para treinar bem os sons do português. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Rainha raivosa rasgou o resto. Olha quanto é. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Rainha raivosa rasgou o resto. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Rainha raivosa rasgou o resto. Tem que treinar. Vocês têm que treinar também. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Rainha raivosa roeu o resto. Ela não roeu, ela rasgou, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, rainha raivosa rasgou o resto. Então, depois vocês vão treinar, vão ver se vocês vão conseguir acertar. E aí, complete as frases a seguir, inserindo conjunção para o raciocínio ou fato apresentado. Fui para casa mais cedo. Aí tem que completar, né? Então, complete a frase. Então, vamos ver como nós vamos completar. Fui para casa mais cedo, porque não havia mais aula. Justificativa. Tá? Fui para casa mais cedo, tinha que ter um porquê. Então, justificativa. Por quê? Tá. Minha conexão à internet não está funcionando. Por isso, olha que bagunça que fez. Não está funcionando. Por isso, não pude assistir às aulas. Acho que é esse travessão aqui que está atrapalhando a vida da gente. Meu celular está sem carga. Nós usamos lá por isso, né? Portanto, desligou. Pronto. Tem mais uma ainda. Faltei 2 semanas de aula. Por isso, não. Por esta razão, atrasei meus estudos. Bem,
Bom, gente, então, eu estou fazendo com vocês, que é para vocês entenderem como é que funciona. Isso aqui estava no anexo do fórum. Então, quando vocês vão pôr como resposta, o que é que tem que fazer? É isso aqui. Faz tudo, vai aqui no arquivo, salvar como, aqui, neste PC, no meu caso, né? Vocês vão salvar onde vocês quiserem no computador de vocês. Aí tá no Unila 21, no meu computador, onde vocês, eu não sei onde é que vocês colocam. E aí, atividades, porque isso aqui é atividade. Então, frases complexas, eu vou pôr aqui exercícios, para eu poder achar. E aí, eu vou salvar. Salvou. Agora, eu fecho aqui e volto no SIGA. Tá aqui o SIGA. E eu vou, então, cadastrar aqui, ó. Vamos ver se ele vai cadastrar, se não caiu. Caiu a conexão. Deixa eu ir de novo lá, então. Isso vai acontecer com vocês também. A gente demora um pouquinho, ele cai. Então, a gente tem que entrar de novo. Ó, entrei de novo. Fórum. Agora, eu vou procurar o fórum, que é o do dia 23, que é o último, né? Tá aqui, ó, 23/7, que vai pegar até o dia 5. Então, aqui estava a tarefa. Ó, as frases complexas, aqui estava a tarefa. Vocês já fizeram lá, que é o que eu estava fazendo, em princípio, para vocês verem como fazer. Cadastrar tópico. Agora eu vou dizer o que é, né? Atividade com frases complexas. Aí eu posso pôr aqui uma breve descrição do que é, né? Isso é sempre muito elegante fazer. Então, eu escrevo aqui: seguem as atividades propostas com as frases complexas. Aí eu vou aqui escolher arquivo e vou procurar lá. Vamos ver, não está ali. Unila 21. Uau. Área de trabalho. Unila 21. Português intermediário. Atividades. E aí eu vou procurar a atividade que nós fizemos agora. Tá aqui, ó. Frases complexas, exercícios. Abrir. Ele vai ali, ó. Aí o que eu faço? Vou aqui. Enviar tópico para o fórum. Pronto, já foi. Agora, assim, cada um vai fazer o seu. Cada um entra lá e manda o seu. É assim que tem que mandar. E aí, eu vou receber e vou corrigir. Ó, já baixou aqui, ó. Vai abrir o exercício, ali, tudo que nós fizemos. Então, é assim que funciona. Eu acho que essa orientação ficou bem clara, né, de como é que funciona. Agora, a outra parte da aula, nós vamos trabalhar. A outra parte da aula, nós vamos trabalhar o artigo científico, que continua sendo o tema do nosso trabalho. Então, eu primeiro entrei com vocês no SIGA, dei todas as orientações, como é que funciona. Eu acho que agora ninguém mais se perde, porque ficou bem didático, né? E agora vamos fazer um pequeno intervalinho. Depois do intervalinho, nós vamos trabalhar um artigo que nós, dando sequência ao nosso trabalho das frases complexas, através de um artigo científico, e depois tem uma tarefa para vocês fazerem com esse artigo. Então, vamos fazer um intervalinho rápido e já seguimos a nossa segunda parte da aula.